Vamos começar falando sobre a formação do óvulo. Tudo se inicia quando a menina ainda está na barriga da mãe, durante o primeiro trimestre de gestação, onde ela tem as células germinativas que sofrem diversas mitoses, originando as ovogônias. Quando a menina nasce, possui cerca de 400 mil folículos ovarinos que irão se amadurecer no decorrer de sua vida. No período de crescimento, as ovogônias dão início à primeira divisão meiótica, onde ocorre um aumento do citoplasma e grande acúmulo de substâncias nutritivas. Essa acumulação de nutrientes recebe o nome de vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Na fase final do crescimento, as ovogônias se transformam em ovócitos 1. Quando a menina entra na puberdade, inicia o período de maturação, onde o ovócito 1 completa a primeira divisão meiótica e origina o ovócito 2, que é rico em vitelo, e o polócito 1, pobre em citoplasma e, na maioria das vezes, descartado antes da segunda divisão. O ovócito 2 sofre a segunda divisão meiótica, dando origem ao polócito 2, que também será desintegrado, e ao óvulo, formado por núcleo, citoplasma, zona pelúcida e corona radiata. Caso haja fecundação, a segunda divisão meiótica será completada. Enquanto isso, nos testículos de um menino na puberdade, são formados milhões de espermatozoides. Esse processo prolonga por toda a vida do homem. Na primeira fase de multiplicação, as espermatogônias, que são diploides, sofrem mitoses, se tornando abundantes na parede dos túbulos seminíferos. Nesse momento, as células de Sertoli, localizadas ao redor dos túbulos seminíferos, são responsáveis pela nutrição e pela sustentação dos espermatogônias. Logo depois, entram na fase de crescimento, onde aumentam o tamanho do citoplasma e, a partir daí, se dividem por mitose, originando os espermatócitos 1, também diploides. Na fase de maturação, sofrem a primeira divisão meiótica e dão origem a duas células filhas, os espermatócitos 2, que são haploides com números de cromossomos duplicados. Somente após a segunda divisão meiótica, os dois espermatócitos secundários originam 4 espermátides haploides. A fase final da espermatogênese consiste na transformação das espermátides em espermatozoides, um processo diferenciado chamado de espermiogênese e dividido em 4 fases. A primeira fase é chamada de Golgi, onde ocorre o início do desenvolvimento do acrossoma, a partir de grânulos do complexo de Golgi e da formação da cauda do espermatozoide. Na segunda fase, chamada capuz, o acrossoma forma uma capa sobre a porção anterior do núcleo e inicia-se a projeção do flagelo. Na fase do acrossoma, ele se redireciona e cobre cerca de 2/3 do núcleo. Já na última fase, de maturação, ocorre a condensação do núcleo e descarte de porções do citoplasma não necessárias. As mitocôndrias se organizam na base do flagelo, garantindo a energia necessária para a movimentação do flagelo. Todo o processo de espermatogênese pode demorar de 64 a 74 dias. O espermatozoide é formado por uma cabeça e cauda. Na cabeça, em formato de ovo achatado, temos o núcleo, que abriga o material genético. Essa região é responsável pela transmissão dos caracteres hereditários paternos. Já na cauda, chamada flagelo,
é dividida em 3 partes: peça intermediária, peça principal e peça terminal. Ela facilita a locomoção do gameta sexual masculino até o óvulo. O acrossoma é uma estrutura mais rígida encontrada na cabeça do espermatozoide que contém enzimas e facilita a penetração dele no óvulo. Agora já estão prontos para a fertilização. Após a ejaculação no canal vaginal, inicia a corrida dos espermatozoides. Para isso, usam a cauda para percorrer a caminhada da entrada uterina, chamada cérvix, até a trompa uterina, onde está o óvulo maduro que libera sinais químicos para atrair os espermatozoides. Ao encontrar o óvulo, após vários morrerem durante as tentativas de ultrapassagem, com a ajuda da enzima hialuronidase liberada do acrossoma do espermatozoide e do movimento da sua cauda, ocorre a dispersão das células foliculares da corona radiata. Em seguida, é provável que as enzimas esterases, acrocina e neuraminidase, também liberadas pelo acrossomo, causem o rompimento da zona pelúcida, agindo como facilitador da chegada do espermatozoide ao óvulo. Assim que este penetra a zona pelúcida, ocorre a reação zonal, uma mudança que torna esta zona impermeável a outros espermatozoides. A composição dessa cobertura é feita por glicoproteínas extracelularmente e muda após a fertilização. Quando o espermatozoide penetra o ovócito, ele o estimula a completar a segunda divisão meiótica, resultando num ovócito maduro e num segundo corpo polar. A partir disso, inicia a cariogamia, onde há a condensação dos cromossomos maternos e o núcleo já maduro do ovócito evolui para um pronúcleo feminino, enquanto o núcleo do espermatozoide aumenta no interior do citoplasma do ovócito com o objetivo de compor o pronúcleo masculino, e a cauda sofre degeneração. Enquanto acontece o crescimento dos pronúcleos, que são indistinguíveis morfologicamente, eles replicam seu DNA. O ovócito que contém 2 pronúcleos haploides é chamado de oótide. Logo que os pronúcleos se juntam em um conjunto único e diploide, a oótide se transforma em um zigoto. Esse zigoto inicia uma sequência de mitoses, onde esse processo é chamado de clivagem, onde ocorrem diversas mitoses. Inicialmente, formam 2 células, depois 4 células, 16 células, até 32 células, onde se torna uma mórula, e passará por novas divisões, formando o blastocisto, que apresenta uma cavidade interna chamada de blastocele, formada pelo fluido da cavidade uterina, que é transportada através da zona pelúcida. Conforme essa cavidade aumenta, os blastômeros são separados em trofoblastos, que fará a placenta, e embrioblasto, que dará origem ao embrião. Após 6 dias da fertilização, o blastocisto adere ao epitélio endometrial por ação de enzimas proteolíticas, sendo fixado na parede uterina. Logo, o trofoblasto começa a se diferenciar em citotrofoblasto, que é a camada interna,
e em sincitrofoblasto, que é a camada externa, onde é altamente invasiva e se adere a partir do polo embrionário. Ele que libera o hormônio HCG, que indica que a mulher está grávida em exames de sangue. No início da terceira semana, a linha primitiva surge na extremidade caudal do embrião como resultado da proliferação e migração de células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário, constituindo o primeiro sinal da